Olá, amados, graça e paz, louvado, santificado, exaltado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós, até aqui nos sustentou o Senhor. Bem-aventurados aqueles que depositam a confiança nele, porque Ele é aquele que supre todas as nossas necessidades. Ele é aquele que agrada quando vê que há perseverança em nós, porque a fé no autor e consumador da nossa fé, Cristo ungido, Jesus, o Filho do homem, tem que ser do início ao fim. Deus, é impossível agradá-lo sem fé, somente através de Jesus, como ele nos disse hoje, permitindo a poda, aquele que permite ser limpo, mais frutos ainda produz. Alguns 30, outros 60, outros 100 por um. A Bíblia nos diz também, pelos seus frutos os conhecereis. Não existe árvore boa produzindo maus frutos, e inversamente uma árvore má produzindo bons frutos. E assim, quando nós perseveramos como ramos da videira verdadeira, Ele é aquele que produz em nós as obras do Espírito Santo, pois importância nenhuma o que planta, o que rega, e sim aquele que dá o crescimento, o Pai, o agricultor, que assim como Ele é o cabeça do Filho, o Filho é a nossa cabeça como a unidade da fé. Mente de Cristo, corpo, alma e espírito incorruptível, o espírito reto, inabalável, pelo que não temeremos mal algum. Não tememos a homens, importa antes obedecer em primeiro lugar a Deus e depois a homens. A Bíblia diz: ireis e não pequeis, porque a ira humana não produz a justiça divina. Ele disse: minha é a ira e a vingança. Utilizai do amor, utilizai da benevolência, orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Fazendo assim, grande é o galardão para aqueles que perseveram segundo os atos de justiça, segundo a equidade, segundo a imparcialidade. O Espírito reto e inabalável, do qual a promessa para os últimos tempos que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Ele é aquele que tira toda dureza do coração de pedra, desmiúça e restitui um coração de carne e um espírito inabalável. Ele é aquele que purifica o templo. Ele é aquele que silencia aqueles que anunciam inverdades que são impossíveis de os salvar, e ainda aparta aqueles que estavam prestes a entrar, como Jesus sempre nos ensina. Vós sois aqueles que atravessam o oceano e fazem 2 vezes mais filho do diabo do que vós. Mas o ministério da iniquidade, aqueles que acumulam iniquidade sobre iniquidade, será expulso, juntamente com o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Porque Deus, a sabedoria dos homens é loucura para Deus, e Ele os apanha em suas próprias astúcias. Porque de Deus, assim como Cristo que está com o governo sobre os seus ombros, Jesus, dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. E assim nós perseveramos dia após dia segundo a benevolência, segundo a benignidade, segundo o amor que tudo suporta, tudo sofre. O amor é benigno, porque como ele nos ensina, perdoai as vossas ofensas, assim como o Pai nos perdoa. Para que o Pai nos perdoe é necessário perdoar os
o nosso próximo, porque quando Jesus dizia que é mister fazer o bem, aquele que pergunta quem é meu próximo, né, Jesus lhe ensina, né, que como o bom samaritano, que havia ali quem vinha um sacerdote, e ali estava um viajante que veio os salteadores e o espancavam, o roubaram e deixou ele prostrado no chão, e veio um sacerdote e o vendo passou de passo largo. Vindo um levita, o vendo também passou de passo largo. E vindo um samaritano, curou as suas feridas, o colocou no lombo do seu animal e o levou para uma hospedaria, e ali pagou a despesa e disse: se tiveres que utilizar de algo mais para com ele, quando eu voltar lhe pago todas as despesas. E este foi o que usou da benevolência, este foi o que usou do amor, porque aquele que faz para o semelhante, né, Jesus disse, tive preso e não foste me ver, tive fome e não deste de comer, tive sede e não me deste de beber, né? Porque qualquer um que faz para o necessitado, seu próximo, acaba emprestando por amor, acaba emprestando por Senhor, né? Porque ele, quando ofertamos com alegria e não como fonte de lucro, quando usamos pela piedade segundo o amor, ele nos galardou, né? Mas fazeis para serem vistos pelo Pai que está no alto dos céus, não fazeis para serem vistos por homens, né? E assim, somente através de Cristo que usamos a benevolência do seu Espírito, amando somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, amando o próximo como a ti mesmo, usando sempre de compaixão. Bem-aventurados aqueles que usam da compaixão, porque serão fartos de compaixão. Aqueles que utilizam do perdão, que usam da benevolência, até mesmo com os inimigos e adversários, porque fazendo assim acumularei brasas sobre as suas cabeças, porque do cordeiro é a ira e a vingança, né? E quando nós usamos do amor, ele é aquele que toma por nós a ira e a vingança daqueles que insultam, dos zombadores, assim como Deus o justificou dos seus acusadores. A Bíblia diz que lá do alto Deus ria com desprezo daqueles que zombavam e insultavam a Jesus, daqueles que os esbofetavam e dizia: profetiza quem vos bateu, aqueles que zombavam: desce tu da cruz que destrói o templo que levou 46 anos para ser construído e reconstrói em 3 dias. E Deus ria do alto. Assim é atualmente Jesus, né, que lá do alto ele ri com desprezo daqueles que zombam, dos seus santos que perseveram, aqueles que, se tiver de gloriar, gloriam antes nas suas fraquezas, porque quando estamos fracos aí é que somos fortes. Aquele que julga que é forte, cuide para que não caia. A Bíblia diz que as obras, quando meramente humanas, elas não prevalecem. Uma hora ela cai, né? Uma hora os seus pés e joelhos vacilantes escorregam. E grande é a queda e a ruína para aqueles que andam com alta estatura, como aquele gigante Golias que usava de arrogância. E grande é a queda e a ruína, né? Porque Deus se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aqueles que perseveram na dependência, né? Somos totalmente dependentes
do nosso único bispo e bom pastor de nossas almas, segundo a graça, né? Não segundo a lei, com cerimoniais que nada acrescenta através de elementos, a construção de arca, né? A Bíblia diz: vós nem lembrareis da arca, né? Porque na verdade o nosso coração contrito e arrependido guarda a presença do Senhor. O nosso coração do lado direito se torna uma própria arca, porque Deus abomina aqueles que utilizam de doutrinas cerimoniais, que adoram objetos, né, que nada lhes acrescenta e ainda desencaminha a muitos. Está escrito: não fará para ti imagem de escultura. Alguns confiam, né, nos seus deuses, que são impossíveis de os salvar, e ainda quando se ajoelha diante deles, vira-se às costas para aquele que os podia ensinar para que seus dias vão bens e longos nessa terra e ainda alcançar a salvação e a vida eterna. Justamente pelos filhos da desobediência vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas, e grande é a queda e a ruína para aqueles que perseveram segundo doutrinas meramente humanas impossíveis de os salvar. Mas para aqueles que se apresentam diante dele com o coração contrito e arrependido, do qual ele diz: produzis antes frutos dignos de arrependimento. Quando lhes pediam um sinal, ele dizia: o único eu que quero de vós o sinal de Jonas, o sinal de arrependimento, do qual, após ele corrigir a sua falta, porque foi-lhe determinado para ir pregar para a grande Nínive, e ele foge para Tarsis. E quando ali ele, com a mensagem simples, ele disse: arrependei-vos, que dentro de 40 dias em Nínive será subvertida. E a Bíblia diz que aquela grande cidade, desde os mais jovens aos mais velhos, até mesmo os animais, se arrependeram, né? E Deus usou da sua compaixão e benevolência para eles. Jonas ainda ficou insatisfeito com a resposta com que Deus disse, e Deus disse: por acaso não teria compaixão daqueles que não discernem entre a sua mão direita e esquerda? Porque Deus opera como quer. Deus, ninguém, nem um barro, nem um caco pode contender com seu oleiro, porque procedes assim. Ele faz como quer, mas cabe a nós que anunciamos o Evangelho, a verdade que é viva e eficaz, falar segundo não nós, mas segundo o que o Espírito coloca em nossa boca, o Espírito Santo, anunciando a verdade, né? Está escrito: esta casa do qual tu vives é uma casa amotinada. Muitos, por se amoldarem segundo o padrão deste mundo, doutrinas meramente humanas, quando ouvisse a sã teologia de Cristo, iriam sentir como cócegas em seus ouvidos. Mas também ele diz: continua falando a verdade. Aquele que quiser ouvir, que ouça. Aquele que não quiser, que não ouça. Aquele que estiver santificando, purificando, santifique-se e purifique-se mais ainda enquanto há tempo. Aquele que estiver na imundície, continue sujando mais ainda enquanto há tempo. Como também está escrito: filhinhos, é a derradeira hora, porque dormis? Então o ministério da iniquidade que está sendo expulso, porque a Bíblia diz que por um tempo eles até venceriam os santos, mas quando chegasse o tempo da indignação, do qual nós estamos vivenciando, Jesus os vencerá com o sopro da sua boca. E assim nós perseveramos segundo a justiça, a equidade, segundo a fé opera em nós, e o amor. Porque aquele que exorta é aquele que está com amor. Melhor a exortação franca e sincera do que os beijos do traidor.
do que a falsidade. Portanto, vigiai e orai sem cessar, meditai na sua palavra de dia e de noite. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.